Boa tarde, Deus abençoe a todos nessa tarde maravilhosa. Vamos hoje fazer o nosso terceiro vídeo, estudo de provérbios. Tô vendo que o vídeo ali tá dando um reflexo, não sei se é o óculos. Me perdoe, irmãs queridas, é o óculos. Mas eu preciso fazer com o óculos, porque senão eu não enxergo. Não enxergo, irmãs queridas. E eu peço perdão, viu? Mas Jesus vai me dar um suporte. Eu vou colocar assim o celular, vai ficar mais fácil, né? E vai ficar tudo mais bonitinho, viu? Mas por enquanto, nós vamos fazer assim, viu, queridas? Eu tenho uma mania de olhar pra cá, tem que olhar pra cá. Mas vai dar tudo certo. Queridas, o primeiro vídeo de hoje foi Efésios, né? Nós oramos e estudamos Efésios. O segundo foi Salmos. Na verdade eu fiz dois, porque o primeiro eu fui tentar virar, como eu ainda não tenho suporte, não tenho as ferramentas necessárias, mas o Senhor Jesus vai me dar, eu fui tentar virar o vídeo pra cá, a câmera do celular, e o vídeo cortou, tive que fazer dois, mas não tem problema. E então agora nós vamos estudar Provérbios, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha. Eu oro para que o Espírito Santo venha falar, venha ser o Espírito Santo falar e não eu, a tua serva, Pai, em nome de Jesus. Venha nos dar o Espírito de sabedoria, de revelação, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, que o Senhor venha falar por meio de mim, através de mim. Que o Senhor venha revelar as entrelinhas da tua palavra, nos dar o Espírito de sabedoria, da tua presença, de prudência, para que nós venhamos agir de acordo com a tua mente. Venha nos dar as virtudes do Espírito Santo, Pai querido e amado, pois nós desejamos, almejamos, Pai, receber essa palavra linda e maravilhosa de Provérbios, pois desejamos, suplicamos sermos a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, prudente e virtuosa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que todos os dias devemos orar, meditar na palavra de Provérbios 31. Todos os dias. Todos os dias. O livro de Provérbios é um livro para meditar todos os dias e colocar em prática. Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Dia 1 se lê o capítulo 1, né? Dia 2 ou 2, dia 3 é 3 e assim por diante. E hoje, dia 9 de setembro, nós vamos ler o capítulo 9. Amém? Glória a Deus. E o capítulo 9 hoje é o grande convite da sabedoria, tá? O grande convite da sabedoria. Amém? Que diz assim: e ontem nós estudamos o capítulo 8, né? Que falava sobre a personificação da sabedoria em busca do coração humano. Eu só vou dar uma lembradinha aqui, que é do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18, que diz o quê? Ontem eu comentei com vocês, eu vou falar de novo, que o livro de Provérbios ele é dividido em 3 partes. E essa parte que nós vamos estudar hoje, ela se refere à prática da verdadeira vida espiritual, a santidade, que só é possível mediante a sabedoria, a presença de Deus. Como que se faz isso? Através do conhecimento, toda a ciência da mente de Deus, o conhecimento vivo do Senhor, que nós vamos agora ver, que é do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, esse capítulo 9, o título é O Grande Convite da Sabedoria, o Grande Convite da Presença de Deus. Eu coloco esse capítulo como convite divino. Eu colo esse papelzinho na minha Bíblia. Convite divino.
Não vou virar o celular para minha Bíblia não, para não ter problema. A sabedoria, a presença de Deus edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas. Vamos orar, vamos meditar em Provérbios, estudando versículo por versículo, fica mais fácil, amém? Então, o convite divino de Yahvé, o nome hebraico de Deus, sempre se expressou, amém? Nos termos de um grande e delicioso e alegre banquete entre amigos de verdade. Nós podemos ver em Isaías 55, versículo 1, 2, que diz assim. Isaías 55, por favor, acompanhem, irmãs queridas, irmãos, com a Bíblia aberta, tá? Anotem esses versículos. Convite final à salvação. Convite final à salvação. Isaías 55, versículo 1 ao 2, que tem a ver, que está correlacionado com Provérbios 9, versículo 1. A todos que têm sede, vinde a águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora. Agora. A palavra de Deus é para hoje, é para agora. Comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos em manjares revigorantes. Aleluia! Glória a Deus! Então, aqui, essa palavra, aqui em Isaías, convite final à salvação, os exilados são conclamados a retornar e a ser restaurados. Ou seja, nesse sentido, né, dessa palavra, sentir sede do Espírito de Deus é vital. Amém? E as águas simbolizam o refrigério espiritual que nenhum outro alimento pode oferecer. E o convite é dirigido a todos os necessitados, judeus e gentios em toda a terra, pois não há necessidade de dinheiro para se obter o maior dos tesouros. Como afirma a sabedoria, que nós vamos ler em Provérbios 9, agora versículo 5. Algo praticamente impensável num mundo em que tudo é pago, especialmente em nossos dias. Entretanto, a morte do servo foi plenamente suficiente, o servo Jesus, que está referindo aqui ao servo com letra maiúscula, Jesus Cristo, foi plenamente suficiente para pagar o preço do dom gratuito da vida. Anotem aí o versículo, Isaías 53, versículos 5 ao 9, Romanos 6, 23. Deus distribuiu mais da sua misericórdia e sabedoria à medida que a sua graça é aceita mediante a fé pura e sincera. É dom gratuito a todos os que reconhecem sua necessidade e se arrependem. Oh, glória! Cristo, da mesma maneira, convidava as pessoas a beber da água da vida. João 4,14, João 3,37. Em épocas de graves crises que se abateram sobre o povo, até mesmo a água precisava ser racionada e paga. O vinho e o leite são ilustrações do conceito de abundância e fartura, do prazer e da nutrição. Glória a Deus. Então, voltando aqui para Provérbios 9, somente em Cristo, entretanto, o Evangelho, a salvação, esse banquete eterno tem o seu custo total e substância plenamente compreendidos. Amém? Nós podemos ver isso lá em João 6. Abrem comigo lá, se vocês puderem. Senão vocês podem ficar aí com Provérbios 9 aberto, mas anotem o versículo, viu? João 6. Então podem abrir comigo, né, que eu estou abrindo. Eu fiz questão de ir abrindo assim, porque dá tempo de vocês abrirem, né? João 6.
João 6. Está lá no Novo Testamento, no livro dos Evangelhos. João 6, versículos 51 ao 58. Vamos lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve, então, grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Eita glória! Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná, comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Estas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Glória a Deus, coisa linda. Glória a Deus. Então, aqui, a expressão hebraica, do versículo 1 do Provérbios 9, pode ser transliterada. Deixa eu pôr aqui um negocinho para segurar nossa câmera. Agora ficou bom. Pode ser transliterada, a sabedoria, lá em Provérbios 1:20, como a sabedoria, porque a sabedoria edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas, ou seja, a presença de Deus, do mesmo modo de Provérbios 1:20. Então, as grandes edificações pagãs, com o magnífico templo de Afrodite e o palácio do rei assírio, costumavam ser sustentados por 7 imponentes colunas. Por isso que aqui Deus está falando, a sabedoria edificou sua casa e ergueu suas 7 colunas. Mas a sabedoria que vem do Senhor revela suas 7 colunas nos 7 dias de criação. Provérbios 8:27. 8:27, que fala assim: quando ele estabeleceu os céus, nós vimos isso ontem, lá estava eu, quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, e mais, no instrumento que ele nos dá para agir, a palavra, nos conselhos do Espírito Santo, no ensino dentro da palavra, no entendimento, quando nós vamos em direção à mente de Deus em todos os sentidos, na inteligência, em todo o intelecto de Deus, no conhecimento pleno em toda a ciência da mente de Deus, para receber no coração a sabedoria e a presença de Deus, e na prudência, a melhor maneira de se aplicar o saber, na prudência, de agir de acordo com a mente de Deus. Essas são as 7 colunas de Deus. Essas palavras são as chaves para a compreensão da sabedoria e a chave para a compreensão deste livro. Guardem bem. Olha só. Vou repetir. E mais, olha só. As grandes edificações pagãs no mundo, as grandes edificações de Afrodite, os palácios reais, dos grandes reis do mundo, costumavam ser sustentados por 7 imponentes colunas, mas a sabedoria que vem do Senhor, revela suas 7 colunas nos 7 dias de criação. Nós lemos ontem. E mais, como que ela revela? Na instrução, no conselho, no ensino, no entendimento, na inteligência, no conhecimento pleno, aleluia, na prudência, que é a nossa oração, aleluia. Essas palavras são a chave para a compreensão da sabedoria, da presença de Deus e para a compreensão desse livro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. E
continuando o versículo 2 do provérbio 9, a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas e charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Preparou seu vinho com as especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordem às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando. Então aqui, o que nós vamos conversar agora? A sabedoria, a presença de Deus e a insensatez, a falta da presença de Deus, o oposto, o mundo, as seduções do mundo, né? Convidam a humanidade. Nós vamos ver esses dois convites aqui nesse Provérbios, para suas casas, né? O Provérbios 14, 7, 8 e o Provérbios 8, 34. Entretanto, a sabedoria e a presença de Deus edificou sua casa pessoalmente. Tem os versículos aqui falando. Não apenas utiliza a casa de outrem, nem fica sentada, como você vai ver aqui no versículo 14, que a insensata faz, recepcionando seus convites. O banquete preparado para a sabedoria forma um contraste poético e moral com a cama perfumada e insensata. Provérbios 7:17, que eu vou mostrar para vocês. A sabedoria e a presença de Deus, ela oferece o melhor pão, Jesus, que nós lemos agora, iguarias. Um vinho novo, especial, que é o próprio sangue de Cristo, muito mais saboroso. Cantares 8, versículo 2. Ao seu grupo de convidados que procede das ruas e das praças, sendo que a deficiência de tais hóspedes é a única qualificação deles. É a única qualificação, conforme o versículo 4. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Aí ela fala, a sabedoria já deu ordem às suas servas para proclamar os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, os de pouca fé, os inexperientes. Aos insensatos, aqueles que não estão na direção de Deus e desajuizados, a sabedoria conclama, chama, convida: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que preparei, comei do pão, o corpo de Cristo, bebei do meu vinho, do corpo de Cristo, que nós lemos lá em João. Abandonai o quê? Abandonai a insensatez, abandonai o mundo, as seduções do mundo, e vivei, e recebei a vida eterna. Andai pelo caminho com C maiúsculo, caminho de Jesus, do arrependimento. Então, o que sabedoria, quais são o presente que a sabedoria está querendo dar? As dádivas divinas da sabedoria à humanidade são apresentadas aqui simbolicamente como um magnífico banquete, semelhante aos realizados por ocasião das bodas dos grandes monarcas. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Vão abrir, ou vocês podem anotar, Atos 19, que é o livro depois dos Evangelhos. Atos 19, depois de João, vem o livro de Atos. Atos 19, versículo 23. Que diz assim: naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. O caminho aqui com C maiúsculo, né? Aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Caminho com letra maiúscula. Aleluia. Glória a Deus. Aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Agora vamos lá em Atos 24.
versículo 22. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, como C maiúsculo, que é o caminho de Jesus, adiou o julgamento da causa, determinando quando o comandante disse: chegar aqui, decidirei a vossa questão, ou seja, caminho de Jesus. Então, Cristo, o caminho. Cristo, o caminho, retoma esse tema e convida seus servos para o seu banquete universal e eterno. Lucas, vamos ver outro exemplo quando a Bíblia fala do caminho. Lucas 14, 15. Versículo 14. 14, versículo 15. 14, versículo 15. A parábola do grande banquete. É do versículo 15 ao 24, amados. É a parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinando ao redor da mesa anunciou: feliz será aquele que partilhar do pão do banquete do reino de Deus. Amém? Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. Olha só, o primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso vê-la, por favor, queira desculpar-me. É assim que as pessoas estão fazendo com Jesus hoje. Elas estão dando desculpas. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. Tá vendo? Todas desculpas falsas. Olha para você ver. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora, mesmo para as ruas e becos. É o que está acontecendo aqui no convite da sabedoria aqui. Na cidade traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o senhor mandou está feito, conforme tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhuma daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Agora Mateus 22, 1, versículo 14. Então essa parábola é a parábola do maravilhoso banquete, a grande ceia. O que é que ela nos ensina? Né? Vamos fazer um adendo aqui. Primeiro, essa parábola, os homens, né, eles deram uma série de desculpas falsas, uma vez que ninguém compra terras de propriedade sem ver. Os bois de arado sem experimentá-los. Nem mesmo a rigidez das cerimônias matrimoniais dos antigos judeus privaria o jovem marido de levar sua esposa ao banquete e atender o convite de seu senhor. E a parábola, né, do maravilhoso banquete da grande ceia nos ensina que Deus convida a humanidade para entrar em seu reino e cear com ele e seus amigos. Obviamente, não há desculpas para não aceitar tal honra, e qualquer recusa será entendida como uma afronta. O evangelho é ministrado de graça e tudo já está preparado para o grande evento. Os homens procuram eximir-se da responsabilidade de atender ao convite do Senhor. Por quê? Porque eles preferem cuidar de suas propriedades terrenas a fazer parte do reino. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Preferem trabalhar, preferem ganhar, comprar, vender seus bens temporais do que ganhar o reino eterno de graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. Preferem ficar cada um em suas vidas, nas suas próprias vidas, fazendo suas coisinhas, do que isso aqui.
Prefere seus relacionamentos no mundo, como casamento, do que as bodas do céu. Assim que a casa estiver com sua lotação preenchida, virá o fim dos séculos e a completa implantação do reino de Deus. Romanos 11, 25. É isso que vai acontecer. Amém? Agora, a outra passagem linda que fala sobre isso está em Mateus. Mateus 22. Mateus 22. É muito importante estudar Provérbios e ver as referências, né? Para entendermos a fundo o que o Senhor quer nos ensinar. Mateus 22, versículo 1. É também o banquete nupcial. Que é a mesma coisa, né? O reino do céu é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Quem que é o filho? Jesus. Quem que é o rei? Deus. Amém? Então Jesus apresenta o rei dos céus em outras palavras, né? Então aqui, e por isso enviou seus servos para conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com essa ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Então a proclamação do evangelho é o doce e insistente convite do Rei do Universo a todo ser humano para tomar parte em seu maravilhoso banquete de núpcias. E ainda assim, muitas pessoas estão de tal forma iludidas com suas exigências, presentes e materiais, que se recusam a dar atenção à generosidade divina. Amém? É isso que está falando aqui. Eu faço questão de falar dos dois, para a gente entender o que está falando em Provérbios 9. Glória a Deus. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outro ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Assim que eles fazem com os seguidores de Jesus, né? Com os discípulos, profetas. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou os criminosos e incendiou-lhes a cidade. Todos aqueles que se apresentam como inimigos declarados do Evangelho, assim como os falsos cristãos, serão destruídos. Da mesma forma como a cidade de Jerusalém foi completamente arrasada e queimada pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. Então disse o rei aqui representa o nosso Deus, a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes, os perdidos, os gentios, as prostitutas, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, os perdidos. E assim os servos saíram pelas estradas, os doentes, né? Eu até escrevi aqui na minha Bíblia: os perdidos, os doentes, os gentios, aleluia, as prostitutas, né? Porque Jesus veio para os doentes, né? E assim os servos saíram pelas ruas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais, porque essa pessoa não quis limpar-se, né? Eu vou falar sobre isso. Indagou-lhe: amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Não teve resposta, porque ele rejeitou a justificação, né? Ele não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador.
Então ordenou o rei a seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-lhe para fora. As trevas ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos falar sobre isso aqui. Então, era costume naquela região, naquela época, o anfitrião fornecer roupas adequadas ao casamento para os convidados que não pudessem comprá-las. Como esse grupo de pessoas veio diretamente das ruas, todos ganharam roupas cerimoniais. Entretanto, um daqueles novos convidados rejeitou também a hospitalidade e a generosidade do rei. A veste nupcial, a nossa veste nupcial, nesse caso, simboliza a justificação com a qual Cristo Jesus veste todas as pessoas que aceitam o dom gratuito da salvação. Aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E essa pessoa aqui está simbolizando essa pessoa que rejeitou a justificação. Essa pessoa que não aceitou Jesus. Então, essa pessoa, ela foi para fora. Entende? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Vamos continuar. Nós paramos no Provérbios 9, no versículo 7. Aí fala: abandonar a insensatez, viver, andar pelo caminho do arrependimento. Que foi esses exemplos que eu dei, né? De Atos, Lucas, Mateus, né? Versículo 7. E aí continua: o que censura o zombador traz afronta sobre si. O que censura o zombador? Quem é zombador? Aquele que anda na carne. Traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio, que anda no mundo, mancha o próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor, que anda na carne, para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Amados, minha amada, querida, minhas amadas irmãs, a pessoa que está no mundo, a pessoa que não tem a presença de Deus, ela não tem a sabedoria para entender as palavras sábias que estão em você. Então, quando você repreende uma pessoa que tem a presença de Deus, ela quer ainda mais a presença de Deus. Ela vai entender a repreensão, a disciplina, ela vai ter a humildade para entender que errou e vai falar: nossa, errei. Ela vai orar a respeito e ela vai se recolher num quarto, vai meditar sobre aquilo. Então, ela repreende o sábio e ele te amará. Fala: nossa, a pessoa me ama, por isso que ela está me dando esse toque. Agora, o escarnecedor, que anda na carne, anda na vaidade, né, que anda no eu, na arrogância, jamais vai ser de um mau estado. O escarnecedor, o ímpio, eles não aceitam ser chamados de atenção, porque eles andam no seu eu, na sua arrogância. Eles sempre acham que estão certos. Então, se você censurar o zombador, você vai trazer afronta sobre si, porque vai discutir, vai brigar, você vai passar raiva. Repreender o ímpio, você vai manchar seu próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor que anda na carne, não. Você ora e coloca na mão de Deus, para você não se aborrecer. Repreende, chama atenção, disciplina o sábio, porque esse vai te amar. Mesmo assim, tem um tempo e um modo, porque às vezes tem muitos cristãos que você pensa que tem a presença de Deus, não tem ainda não. Você tem que orar até ter o tempo certo e o modo de chamar atenção também, porque senão a pessoa pode te dar uma má resposta, porque ela ainda não está, ou ele ainda não, né, ela ou ele ainda não estão no tempo certo para você falar, para você ter um diálogo maduro de chamar atenção. Então sempre você tem que estar na direção do Espírito Santo, até para chamar atenção, porque no primeiro momento a pessoa pode não gostar, ou às vezes não gosta, mas lá na frente vai entender que você falou pelo bem dela. Mas sempre é bom orar antes. Agora, o sábio, aquela pessoa que está na palavra, que está com Deus, te amará, né? Agora, aquele que está no mundo não vai entender a presença de Deus que tem nas suas palavras. Amém? Orienta a pessoa lá. Orienta a pessoa que tem sabedoria, acabei de falar. Orienta a pessoa que tem a presença de Deus e ela será ainda mais sábia. É o que estamos fazendo aqui.
ensina o homem justo, ensina. O que é ensinar? Dentro do contexto aqui. Ensina o que está dentro da palavra. Ensino, dentro do sino. A palavra ensino, dentro do sino, dentro da palavra. Então, ensina o homem justo, a mulher justa. Ensina o homem que foi justificado pelo sangue de Jesus, a mulher que foi justificada pelo sangue de Jesus, que falou lá na palavra de Mateus agora. O homem que aceitou Jesus, que aceitou ser justificado por Jesus. Acabamos de ler isso agora. E ele ou ela aumentará em muito o seu saber. O que é saber? É igual quando você põe o sabor na comida, o sal. Aumentar em muito o seu sabor. A palavra entra em nós. Nós somos saborosos para Deus. Amém? O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Tem uma porta, nós somos aqui a porta. E o temor do Senhor em nós é a chave. É a chave. Ter o amor de Deus em nós e amar a Deus. Mas isso não é simples assim. Quando a gente fala, eu amo Deus, Deus me ama, não é assim. Você ter o temor do Senhor, amar a Deus, ter o amor de Deus, é você andar com Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, buscar Deus, dialogar com o Senhor, viver a palavra, querer viver a palavra, sem fanatismo, sem religiosidade. Jesus, na palavra dele, do início ao fim, nunca pregou religiosidade. Ele pregou a gente ser fiel a essa palavra. Fiel a essa palavra. Obediência à palavra. Temor, amor a ele, essa palavra. Isso que Jesus pregou. Então nós temos que andar nessa palavra. No temor, no amor, na reverência dessa palavra. Sabe? Com todo o coração. Sem peso e sem fardo. O que eu estou fazendo, Lute, está pesado? Não, é um prazer imensurável. Nada se compara a estar aqui agora falando a palavra de Deus. Nada. Satanás tenta colocar 1000 empecilhos. Mas quando o Espírito Santo me ajuda a vencer todos eles, oh glória, dá tudo certo. Dá tudo certo. Tudo certo. Amém? Dá tudo certo. Para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Então, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus derrama em nosso coração o amor ágape dele, né? Não é aquele amor filéus, não, é o amor de Deus. Então, o temor do Senhor, a gente ama a Deus e Ele nos ama. E a gente ama a palavra, ama viver a palavra, busca querer viver e praticar essa palavra. Sozinhos não damos conta, porque não é pela força, muito pelo contrário, é pelo Espírito, é Ele que nos capacita e ajuda, amém? Então, e conhecer a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é alcançar o pleno conhecimento. É alcançar o quê? Toda a ciência da mente de Deus. Porquanto, por meu intermédio, o Senhor falando, teus dias serão multiplicados. Aleluia. E o tempo da sua vida se prolongará. Glória a Deus. Se fores sábio, se tiver presente Deus, o benefício será todo teu. Contudo, se for zombador, se andar na carne, sofrerás consequências da tua própria escolha. A palavra de Deus eu oro, e ela é para mim primeiro. Eu não faço ela para você. Então eu falo, Pai, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Eu amo o Senhor, o Senhor me ama. É a chave da presença do Senhor na minha vida. E conhecer a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu alcanço o pleno sentido de toda a ciência da mente do Senhor. Porquanto, Senhor, por seu intermédio, os meus dias, é assim que pode, serão multiplicados.
e o tempo da minha vida se prolongará. Aleluia, glória a Deus. Se eu for sábia, se eu tiver a presença de Deus, o benefício será todo meu. Contudo, se eu for zombadora, se eu andar na carne, sofrerei as consequências da minha própria escolha. Zombador, o que zomba? Agora vamos ver o convite da insensata, da louca, do mundo. Né? Insensata, da louca do mundo. A insensatez aqui é a mulher sensual, exibicionista e ignorante, representa tudo que representa o mundo, as seduções do mundo, tá? Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. E ela fala: vinde, todos vocês, ó incautos, vocês inexperientes, de pouca fé, né? E aos que não têm bom senso, ou seja, aqueles que não estão na direção de Deus, ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, esses que não andam na direção de Deus, que não têm experiência, que não têm fé, que não conhecem a palavra de Deus, às vezes tem até fé, aquela fé morna, fria, superficial, né? Conhece muito pouco de tudo, conhece nada. Fala, graças a Deus, faz uma oração superficial, mas conhece muito pouco. Contudo, esses não imaginam que exatamente ali residem os espíritos condenados à morte eterna, que os seus convidados estão todas as regiões mais profundas do inferno. Então, essa expressão aqui, hebraica para Sheol, sepultura, moradia dos mortos, ou inferno, chamado Sheol, não é uma referência específica do não é uma referência específica ao futuro eterno, tá? Uma vez que a teologia hebraica dessa época tinha mais interesse em conhecer a Deus na terra e obedecer a Ele, do que em especular sobre os detalhes da vida após a morte. Só que a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e seus ensinos sobre a salvação e vida eterna, é que também ficou clara a doutrina da condenação à morte eterna e o aniquilamento de Satanás e seus seguidores. Né? Como nós podemos ver em alguns versículos aqui que eu vou falar com vocês. Vamos ver aqui, João 3, 16, 21. João e nós acabamos já Provérbios. João 3, 16. Porquanto Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não vá para a morte eterna, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, quem é luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas, o mundo, do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que está falando aqui do convite da insensata. As coisas do mundo, as trevas, tá? Pois todo aquele que praticou o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, Jesus, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém, glória a Deus. Marcos 9, 44. E eu faço questão de fazer essas referências, porque essas referências nos ajudam a compreender ainda mais, né, a palavra, né, dentro dos nossos corações. Amém?
Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Aqui, essa parte de Marcos está falando evitar o pecado a todo custo. Então, naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem. Está falando Sheol. E as chamas nunca apagam. Se seu pé tiver... E se o teu pé te fizer tropeçar, corte-o. Pois é melhor entrares para a vida aleijado, para a vida eterna, vida com V maiúsculo, do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno. Ou seja, resolva o que está te fazendo pecar. Resolva. Tire isso de sua vida. E Apocalipse 20. Vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 20. E eu desmarquei o Provérbios que eu estava lendo. Provérbios 9. Inclusive, nós acabamos, vamos ver aqui a última referência. É Apocalipse 20, versículo 10 ao 14. Ótimo, aqui ó. O diabo que enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido confinados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Em seguida observei um grande trono branco e que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago do fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse Provérbios 9 ele é muito forte, sabe? E ele demorou até 48 minutos, quase 50, né? O que é o convite de Deus. Deus ainda está convidando as pessoas. Vinde a mim. Arrependam, porque conta é tempo, né? Vinde todos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Qualquer palavra que não foi entendida, qualquer dúvida que vocês, né, que ocorreu, pode perguntar, viu, queridas? Ou queridos, eu estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Jesus abençoe.